Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras de setembro. Bom, se você me acompanha já sabe que setembro não foi aquele mês de muitas leituras, pelo contrário, foi o mês da minha mudança, então mudei de apartamento logo no meio do mês, eu mudei dia 18 oficialmente. Mas é uma loucura antes da mudança e é uma loucura especialmente depois da mudança, então só agora, por outubro, nos últimos dias que eu consegui ter um tempo de paz, sabe? Parar um pouquinho toda a organização pós-mudança. Então, claro, isso afetou as minhas leituras. Vou aproveitar este vídeo pra gente papear um pouco, já que não tem tantos livros assim, mas falando sobre setembro, em setembro eu li 4 livros e uma graphic, o que não é exatamente ruim, né? Só que vamos lá, um livro foi a parte 3, eu concluí, né, A Dança da Morte, vou comentar um pouquinho mais sobre ele aqui. Então um livro foi a parte 3, outros 2 livros eu de fato li e um outro livro foi de trabalho, foi um parecer que eu escrevi, então não posso comentar. Então aqui eu vou falar apenas sobre 3 livros e uma graphic. Bom, eu também queria aproveitar para falar, né, que este vídeo está saindo no domingo e amanhã, no caso, segunda meia-noite, da meia-noite da segunda para a terça, seria na verdade terça meia-noite, começamos o Prime Day na Amazon. O Prime Day é no dia 13 e 14 de outubro, ou seja, na terça e na quarta-feira, começando da segunda para a terça, meia-noite. E prometem então ser 48 horas recheadas de ofertas apenas para membros Amazon Prime. Então, se você não for Amazon Prime, infelizmente essas ofertas do Prime Day não se aplicarão. Realmente são dias especiais da Amazon voltados para quem assina o serviço Amazon Prime, que por sinal é um serviço muito legal, gente. Eu falo do Amazon Prime desde que estreou aqui no Brasil, eu assino desde que estreou aqui no Brasil. Eles oferecem muitos serviços dentro de um valor muito bom. Você tanto pode pagar R$ 89,00 por ano, que dá menos de R$ 8,00 por mês, quanto você pode pagar R$ 9,90 por mês, caso prefira pagar mensal, né? E este valor inclui você ser Amazon Prime, ou seja, ofertas exclusivas, incluindo as ofertas do Prime Day, que serão exclusivas para você, que assina o Amazon Prime, mas vira e mexe tem ofertas exclusivas para membros Prime. Mas não apenas isso, porque você também tem frete grátis ilimitado, quantas vezes você quiser comprar na Amazon à vontade e nunca vai pagar frete, contanto que seja vendido e entregue pela Amazon. E tem o Prime Video, que eu adoro, porque era algo que eu já assinava antes de assinar o Amazon Prime. Eu sempre tive o Prime Video, que é basicamente o Netflix da Amazon, né? E é muito bom, tem muitos filmes, muitas séries originais também. E eu assisto muito, gente. Eu assisto tanto quanto o Netflix, ou até às vezes mais. Só que o Prime Video é muito mais barato, porque você paga R$ 9,90 junto com a assinatura do Amazon Prime. Já inclui o Prime Video, já inclui ofertas exclusivas e inclui frete ilimitado. Entre outras coisas, como o Prime Reading, que é uma amostra, digamos, do Kindle Unlimited, o Prime Music, então você tem muita coisa por esse valor. Se você ainda não assina, eu vou deixar aqui embaixo e, claro, assinando pelos meus links você me ajuda, né, com uma pequena comissão. Eu agradeço muito a todos que utilizam os meus links sempre. Muito obrigada, realmente faz toda a diferença. Tanto ao assinar algum serviço da Amazon, como a Amazon Prime, Kindle Unlimited, ou comprar alguma coisa dentro da Amazon, você ajuda demais quando entra pelos meus links. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o Amazon Prime, deixa aqui embaixo. Eu quis fazer essa introdução porque vai começar amanhã, né? No caso, na terça. E sim, eu pretendo soltar um vídeo da segunda para a terça à meia-noite, passando aí o principal do Prime Day para vocês. E vou especialmente compartilhar ofertas através dos stories, como sempre. Gente, eu sempre compartilho muitas ofertas pelos stories. Lá é muito mais fácil porque é instantâneo, né? Assim, é na hora, o que tá rolando na hora, muitas vezes acaba rápido, especialmente em promoções especiais da Amazon, que as coisas começam e terminam muito rápido. Já deixei então esses avisos, né? Como é o Prime Day, como funciona, um pouco sobre o Amazon Prime, o que esperar, que vai sair vídeo amanhã, meia-noite, no caso, de segunda para terça. Enfim, já estão avisados. Agora vamos para as leituras. Eu sei que eu demorei um pouquinho para entrar nas leituras, mas como este é um vídeo mais rápido de leituras, eu queria também papear um pouco sobre algo que já está prestes a começar, né, também, para vocês ficarem avisados. Bom, sobre os livros deste vídeo, eu vou deixar aqui embaixo listados no box de informações, caso você queira saber um pouquinho mais sobre eles. Mas vamos começar então. Uma das leituras de setembro, a primeira leitura, foi As Luzes de Setembro para o nosso projeto querido Zafon. Este é o terceiro livro da trilogia da Névoa, ou seja, o livro que conclui a trilogia da Névoa, que são histórias que podem ser lidas de forma independente. Aliás, já adianto, eu vou fazer um vídeo sem spoilers
sobre a trilogia da Névoa aqui no canal como um todo, já que todos esses vídeos que saíram antes no projeto são com spoilers, agora teremos um sem spoilers sobre a trilogia, espero que vocês gostem. Em algum momento, talvez em novembro, né? Provável que saia em novembro por conta dos atrasos que ocorreram na minha vida. Mas então, este é um livro incrível, ele realmente tem muito dos livros anteriores, a trilogia da Névoa tem coisas muito específicas, né? Tem características específicas que se repetem, mas com histórias diferentes. Esse aqui é uma história que lembra muito O Príncipe da Névoa em alguns sentidos, que é o primeiro da série, e o segundo também, de certa forma. Mas falando sobre essa história aqui, a gente tem uma família que se muda de Paris para uma cidade litorânea após a morte do pai. A mãe consegue um emprego como governanta numa mansão, aquela mansão gótica, que dá aquele assombro tanto de beleza quanto de horror. E há um grande mistério ali em volta desta mansão. Enquanto isso, nós temos esse cenário litorâneo com muito sol, de uma cidadezinha pequena, um vilarejo, e a Irene, que é a personagem principal, e o seu início de relacionamento com o Ismael, que é uma parte também bem bonita do enredo, né? Os relacionamentos que começam ali, o sentimento que eles despertam um no outro, e tudo que eles vão passar. É uma história com grande aventura, com mistério, suspense, sombria em tantos aspectos, com algumas mortes também envolvidas, com coisas do passado que serão reveladas, enfim, tem muitas características aqui de Zafón que ele ainda iria aprofundar muito mais nos livros vindouros. Aliás, aproveitar para dizer que sim, eu atrasei o vídeo de Marina, mas ele vai sair dia 15. Ele sairia no dia 10, mas será postado no dia 15, que é quinta-feira que vem, por conta dos atrasos que rolaram na minha vida. Eu só falando isso o tempo todo, mas enfim, é isso. Marina, especialmente, é um muito querido por mim, é um grande favorito. Por mais que eu goste muito dessa história aqui, por exemplo, eu acho que Marina ele já aperfeiçoou muita coisa, né? Já é uma escrita mais madura. Mas enfim, uma excelente história de Zafón, né? Grande contador de histórias que foi apenas melhorando com o tempo. Uma ótima opção também para presentear um leitor jovem mais novo, já que esses primeiros livros de Zafón tinham um foco no público juvenil, porém eram livros para todas as idades. Mas especialmente, por exemplo, esses três primeiros, eu diria a trilogia da Névoa, são excelentes livros para presentear crianças, jovens leitores, pré-adolescentes ou mesmo adultos, né? Porque eu particularmente amo e tenho certeza que muitos também. Mas dá para despertar muito da vontade e do amor pela leitura, sim, através das histórias de Zafón também. Já tem vídeo no canal sobre este livro aqui, com spoilers, mas eu queria então dar esse breve resumo um pouco do que esperar aqui nessa história tão encantadora em vários sentidos. Em setembro eu também concluí este tijolinho de Stephen King, ó, tá dando um reflexo ali na luz. Eu ainda vou organizar melhor essa questão das luzes aqui no escritório, gente. Eu quero colocar ela mais central aqui. Eu já vinha falando sobre este livro pra vocês. Foi uma leitura conjunta aqui do canal com a Ju do Nuvem e a Bárbara do Segredos Entre Amigas. Nós fizemos live das 3 partes do livro, então aprofundamos bastante o que a gente achou, conversando com vocês. Aliás, começamos outra leitura conjunta agora de novembro de 63. Essa aqui pra mim foi bem especial. Eu sempre quis ler A Dança da Morte. E sim, eu vou dizer que teve uma certa ligação com a pandemia, né? Tava rolando a pandemia e aí eu lembrei da Dança da Morte, como eu queria ler este livro. Também lembrei que vai sair a adaptação, uma nova adaptação, marcada para o final deste ano, se eu não me engano. Porém, eu não lembro se já tem data aqui no Brasil para essa adaptação. Mas eu também queria conferir a adaptação depois de ter lido o livro, então foi um bom momento para começar. E aqui nós temos uma pandemia mundial que mata 99% da população. É um vírus extremamente letal, né, e altamente contagioso. Em toda a primeira parte da história a gente conhece mais de como isso se alastrou e um pouco mais dos personagens que serão os protagonistas da história. Na segunda parte do livro já tá tudo devastado e a gente acompanha os sobreviventes que nós conhecemos na primeira parte e eles vão se dividir meio que entre bem e mal, né? Tem um lado que representa o bem e o lado que representa o mal. E na terceira parte nós veremos um embate entre esses dois lados. É um livro extremamente bem desenvolvido, com a construção de personagens muito detalhada, muito aprofundada. Você meio que sente que conhece essas pessoas. Eu sempre acho que nos livros de Stephen King os personagens são muito vívidos, sabe? Parecem pessoas reais. Com seus defeitos, suas qualidades, a gente mergulha nessa jornada. Também é um livro rápido de ler, por maior que seja. Por incrível que pareça, assim, quando eu pegava eu lia várias páginas de uma vez só, porque a narrativa dele é incrível. Também, claro, ele detalha muito vários fatos que algumas pessoas não gostam tanto dessa característica, né? Acham que ele demora muito em algumas descrições, mas eu particularmente acho que quando ele faz isso, isso terá uma importância na história.
seja no mergulho do leitor na história, quanto em uma coisa que será mais desenvolvida para frente, sabe? Então faz sentido ele colocar essas cenas. Mas sim, eu pretendo realmente conversar mais sobre essa história, mais detalhes, me aprofundar mais sobre a Dança da Morte em um vídeo específico sobre o livro aqui no canal, que eu farei sem spoilers, já que a gente teve as lives com spoilers. Então podem aguardar que vai sair vídeo. Se você tiver alguma pergunta específica sobre o livro, já deixa aqui embaixo que este vídeo sai provavelmente em novembro. Eu tô ficando um pouco rouca, não sei porquê. Bom, depois que eu terminei a Dança da Morte, eu aproveitei pra pegar essa graphic que eu tenho aqui, que é do The Dark Man, basicamente sobre o Randall Flagg. Eu tinha recebido essa graphic da Dark Side Books há um tempo e eu deixei pra ler depois, já que o Randall Flagg é um dos principais vilões de Stephen King. E ele aparece pela primeira vez nas histórias de Stephen King aqui em A Dança da Morte, que é um livro publicado no final da década de 70. Então eu quis ler o The Dark Man depois, que é basicamente um homem escuro, assim como o Randall Flagg é conhecido, como um homem escuro, entre outros nomes. É uma graphic muito rápida de ler, gente. Ela é muito imagens e apenas alguns versos. Na verdade, aqui nós temos justamente alguns versos que o Stephen King escreveu, um poema que ele escreveu na época da faculdade, e foi através desse poema que surgiu o personagem do Randall Flagg. Então é um poema muito significativo para o Stephen King, já que foi ali, né, que ele criou este grande vilão que viria a ser tão famoso em suas histórias. E ele basicamente representa tudo que há de pior na humanidade, né? O Randall Flagg vai juntar todas essas coisas ruins dentro dele. Tem um textinho aqui no final da graphic que foi escrito pelo César Bravo, e ele, por exemplo, menciona uma frase do Stephen King que é muito famosa. É o seguinte, nessa frase do Stephen King: monstros são reais, fantasmas também. Eles vivem dentro de nós e às vezes vencem. Os personagens do King estão em constante luta e às vezes cedem para um lado ou para o outro. Então o Randall Flagg vai aqui exemplificar o pior que pode acontecer a alguém. É interessante sim, mas não é uma graphic que eu realmente indicaria para qualquer pessoa, apenas para quem é fã de Stephen King, já que é muito rápida, é um poema, mas ela terá sim o seu significado para quem é fã das histórias de King, para quem quer ter acesso a tudo que ele escreveu, ou até um poema que é importante na obra dele. Em resumo, eu achei que durante a leitura de The Dark Man eu conheceria mais sobre Randall Flagg, e não é exatamente isso, é mais sobre a escuridão do Randall Flagg. É interessante por si só, mas não era o que eu esperava, né? Por exemplo, eu vou ler os primeiros versos para vocês. Eu percorri a passos largos o caminho fumegante das ferrovias marteladas pelo sol e esmagadas as cinzas. Eu cavalguei os trilhos e queimei externo no silêncio pórtico das selvas dos vagabundos. Eu sou o homem de preto. Essa aqui é a primeira partezinha aqui deste poema, mas então é mais nesse sentido, né? De uma jornada, digamos, do homem de preto e da escuridão que habita dentro dele. Agora vamos para o livro da minha mudança, né? Eu considero este o livro oficial do meu período de mudança. Eu estava lendo antes de me mudar, foi o último livro que eu li no meu apartamento antigo, durante a mudança e pós-mudança. E eu estou falando de Psicopata Americano, um livro extremamente polêmico, como eu mencionei para vocês no vídeo, que quase não foi publicado. O autor recebeu várias ameaças de morte. Há realmente passagens muito fortes, repulsivas, né, no livro, já que estamos falando de um psicopata aqui. Patrick Bateman vai mostrar aqui muito do que há de pior no ser humano. Ele é aquele homem extremamente bem-sucedido, muito rico, e está sempre em busca das coisas mais caras, do melhor que o dinheiro pode comprar. Ele não enxerga as pessoas, ele enxerga o que as pessoas estão vestindo. Ele inclusive vai sempre descrever as pessoas através das roupas que elas estão usando. Eu falei no vídeo, né, há repetições excessivas na história justamente para amplificar o tamanho da crítica que o autor vai passar aqui a todo momento. Ele apresenta esse personagem, todo o modo de vida do personagem e o que o circunda vai justamente amplificar uma grande crítica do caminho que a sociedade estava percorrendo, né? Do consumo excessivo, do sonho americano, das pessoas todas iguais, aquela busca por um modo de vida perfeito que vai torná-las todas as mesmas pessoas irreconhecíveis, né? Aqui os personagens estão sempre confundindo uns aos outros. Conversas extremamente vazias, uma futilidade extrema, uma superficialidade extrema,
um vazio de relações e em meio a tudo isso um grande psicopata que tem muitos pensamentos violentos, um homem misógino, racista. Realmente o pior que há é o Patrick Bateman em tantos sentidos, e isso, claro, vai causar muito desconforto no leitor, mas é para isso que está aqui na história, né? É um livro incrível em vários sentidos, ele inclusive está nos 1001 livros para ler antes de morrer, mas eu dei vários avisos de gatilho no vídeo. É um livro para maiores de 18 anos, difícil de ler em algumas partes realmente, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo isso, o vídeo vai estar aqui nos cards em cima. Bom, gente, então é isso. Essas foram as leituras de setembro com aquele outro livro, né, que eu falei pra vocês que foi de trabalho. Então, assim, com o meu mês maluco, foi até um bom mês de leituras sim, né? Eu realmente consegui ainda dedicar algumas horas de leituras e tive excelentes leituras. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esses livros. Dá uma olhada nos cards que eu deixei alguns vídeos. Vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários, que esta é a melhor parte, como eu sempre digo. Adoro conversar com vocês por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão, acompanhar, por exemplo, os próximos vídeos, o que vai sair amanhã sobre o Prime Day. Beijo enorme a todos e até a próxima!